Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Quem fala aqui é o William. Aqui é o Klinger. Aqui é o João. Hoje temos de volta aqui o nosso fundador do InfectoCast, o Dr. João Prats, nosso grande amigo. E se ele tá aqui é porque vai ter bicho estranho na conversa. Muito bom estar por aqui. E o tema de hoje vai ser a esporotricose. Primeiro, contextualizando, né? Esporotricose, um fungo que potencial de zoonose, uma doença que nos últimos, desde a década de 90, é uma doença que se adaptou e passou a causar vários episódios de infecção em seres humanos, que vem aumentando a cada ano, né, os casos que, apesar de não serem de notificação compulsória em todos os estados, vem aumentando gradativamente. Inclusive, esse ano, alguns meses atrás, o Ministério da Saúde fez até uma publicação e indicação aos especialistas, tanto os médicos veterinários quanto profissionais de saúde, de uma forma geral, a terem um cuidado especial com a esporotricose. É interessante porque o Brasil é muito particular, né, em relação à esporotricose, talvez por isso o mais interessante a gente falar e falar um pouquinho desse fungo, né? O fungo que causa a esporotricose, o gênero é Sporotrix, mas é importante dizer que tem duas espécies, isso que torna o Brasil tão interessante, né? Nós temos Sporotrix schenck, que é o clássico, se vocês abrirem um livro aí, um livro americano, um Harrison, uma coisa assim, vocês vão ver Sporotrix schenck. Só que o Brasil tem uma espécie específica nossa, que é o Sporotrix brasiliensis, né? Nome bem brasileiro, hein? Tipo paracoco brasiliensis, porque a gente tem uma coisa diferente. Isso é interessante porque, primeiro, é legal falar que fungo é esse e que onde ele se localiza. Então, o fungo, o Sporotrix, apesar do que a gente pode parar para pensar, qual que é a história do Sporotrix schenck clássico? A gente fala, né, o trauma numa planta, né, no agricultor que tá lá fazendo alguma coisa, coletando as plantas ou mexendo com as plantas, ele se fere com uma planta. Esse é o clássico, né, a clássica descrição que vai estar nos livros americanos. Em alguns lugares, inclusive, ainda descrevem como doença do jardineiro. Exato. O cara que se machuca tem um trauma, né? E ele lembra muito uma micose de implantação nesse sentido, poderia confundir vocês pensando que é um filamentoso, mas na verdade ele é um fungo dimórfico, ou seja, ele está naquele grupo do paracoco, do histoplasma, que ele é levedura no corpo humano, numa temperatura, e também chama termodimórfico por causa disso, e ele é filamentoso no ambiente. Tá? Então essa é uma coisa bastante interessante. Em relação às espécies que eu mencionei no começo, vale comentar que o brasiliensis ele é um pouquinho diferente. Então ele não é no solo. O que se acredita, né, apesar de não estar totalmente clara essa discussão, é que além de ser, ele é uma evolução mais recente de espécies, quando a gente faz a filogenética, ele realmente parece uma espécie de início mais recente, né, ele não parece uma espécie tão antiga, e ele está associado com uma coisa interessante, ele parece ser mais adaptado a temperaturas um pouquinho mais altas, e nessas temperaturas mais altas ele é mais virulento. Então dá para imaginar que ele vai ter uma característica de estar num lugar diferente, ele não vai estar no solo e nas plantas, ele vai estar num lugar mais quente. E quando ele estiver para o ser humano, como ele é adaptado a temperaturas mais altas, ele pode causar casos pode ser mais violento, se replicar mais e causar mais problemas. Então, o brasiliensis, o hospedeiro clássico dele são os gatos, principalmente, e os cachorros. São os animais clássicos onde ele vai estar, e esses animais que vão transmitir para o ser humano. Então é bem interessante porque muda muito, não é só a doença de trauma ali na planta que a gente fala tanto, mas no Brasil a gente tem que se preocupar muito com os animais. Eu vou até fazer um trocadilho aqui, eu sempre falo a expressão, deu o pulo do gato. Então mais ou menos que o Sporotrix foi dar o pulo do gato, usando o gato para ponte para o ser humano. Então, se talvez no passado a gente falasse que essa era a doença do jardineiro, hoje a gente pode até falar que talvez seja a doença do veterinário. A grande maioria dos casos que a gente tem hoje, né, no Brasil, as maiores incidências epidemiológicas são de fato zoonoses, onde teve contato principalmente com gatos. Até, assim, é um assunto que veterinários, assim, talvez quem mais manja do assunto sejam próprios médicos veterinários, principalmente quem trabalha com felinos domésticos, assim. Eles têm muito conhecimento da área. Eles têm várias teorias. Uma é justamente isso que o João falou, a temperatura. Parece que no gato vai muito bem, tem essa questão de 39 graus, mais ou menos é uma temperatura que ele gosta. Tem os hábitos do felino, também do gato, que gato, assim, quem tem gato sabe que se você não cuidar, ele vai pra rua. Tem muita região do país onde o gato, assim, a casa é o hotel e ele passa a noite, vai pra night. A night dos gatos, né? E eles têm muita briga territorial, e talvez pelo hábito de arranhar, né, de se defender e de brigar, seja uma forma de inoculação e de passar um pro outro. Também
por ser um fungo que a gente encontra no meio ambiente, né, às vezes ele vai afiar a pata em alguma madeira, alguma planta, alguma região no solo, pode ser uma forma também que ele se contamine. Mas a grande imensa maioria das vezes que se acredita que se transmite entre os próprios animais e depois passa para o ser humano. E uma coisa legal de falar também é que, como o nosso está mais ligado com essa questão dos gatos, a forma mucocutânea ou linfocutânea ela é muito mais comum do que com o Sporotrix schenck, que vai ser uma forma de inalação desses esporos, né, do Sporotrix. Então, lá nos Estados Unidos, eles vão ter mais prevalência dessa forma pulmonar do que necessariamente a gente aqui, que o que a gente mais vê, o nosso carro-chefe, é essa forma mucocutânea, linfocutânea localizada. E é interessante, no Rio de Janeiro, só para essa questão dos gatos, né? Tem muitas publicações do grupo do Rio de Janeiro ali, porque eles tiveram um surto grande de esporotricose, que foi relacionado ao brasilienses ali nos anos 2000, 2002, 2004. Eles tiveram um aumento absurdo, assim, de incidência. E uma das causas na investigação epidemiológica foi o uso de gatos nas favelas para cuidar dos ratos, né, para diminuir a população de ratos. Então é interessante que soltava-se gatos para eliminar os ratos, que são um problema sério, mas aí os gatos acabaram tendo um número muito grande e um convívio entre si, o que você falou, territorialismo, passa de um pro outro, e o gato volta para casa e você vai lá, abraça o gato, pega ele no colo, né? Ele te arranha, é comum um gato arranhar o dono, né? E aí tem várias doenças aí que podem ser associadas a isso, mas principalmente aqui nesse caso falando da esporotricose. Existe a transmissão pro veterinário mesmo com ele tendo muitos cuidados. Isso é uma coisa que chama atenção, porque os veterinários tomam muito cuidado quando vão manipular os animais e mesmo assim eles pegam a doença. Então se acredita que é possível as lesões que estão mais úmidas só pelos movimentos do gato, por ele se debater ali na hora de segurar, aquilo pode ser o suficiente para jogar esporos, né, alguma secreção ali com conteúdo fúngico que pode cair na boca ou nos olhos e causar lesões só por essa manipulação. Então não necessariamente você precisa ir lá e, sei lá, se esfregar na ferida ou o gato te arranhar. Só o fato de você mexer, de ter movimentos, aquelas secreções ali podem causar, e tem casos da região ocular, de mucosa e da boca de veterinário por manipular o gato ali só dele chegar perto. Você imagina como ficou fácil de transmitir, né? Eu só queria abrir um parênteses aqui, até para quem não conhece, a gente não está falando da doença da arranhadura do gato. Isso é outro diagnóstico, uma bactéria gram-negativa, Bartonella henselae. Não é esse o diagnóstico, a gente está falando de um fungo aqui, só para fechar o parênteses. Bem lembrado. E outra coisa, assim, os gatos aqui, eles não são culpados, tá? Eles são vítimas, assim... Essa discussão aqui acho que não cabe a gente, médico infectologista, acho que fica para outra comunidade, sobre a questão de gato ter direito de sair para rua, gato doméstico. Mas outros animais também podem transmitir, né? Até mesmo cachorro, como animal doméstico. Tem descrição em rato, pássaros, assim, é muito variado a forma de transmissão. E outra coisa, a doença costuma ser fatal para os gatos. Com o tempo ela vai evoluindo, e eles acabam, é intratável praticamente a doença quando ela está disseminada no gato. Então eles também, assim, é uma doença muito ruim para os gatos também. E eles ficam, assim, eles ficam bem machucados, principalmente em região de focinho, eles fazem essas úlceras, né? Essas lesões. Geralmente os médicos veterinários, quando vêm, já faz o diagnóstico de forma clínica, mas até como eles fazem o diagnóstico depois, por análise, eles mesmos também recomendam que sejam feitos, mas isso aí fica para questão veterinária. Com certeza, mas você não quis falar, mas é um pouco errado, né? Você deixar o gato, ele já tem um hábito dentro de casa, né? Então não tem necessidade de deixar esse gato. E aí a gente entra, mas aqui não é o Twitter, né? No Twitter tem vários casos, mas não deveria ser, né? Principalmente nos locais endêmicos para esporotricose. Eu acho que assim, no interiorzão do Brasil, assim, gato dentro de casa, para algumas famílias, esse conceito ainda não existe. Mas acho que talvez, assim, uma coisa que todo mundo vai concordar, se possível, não deixe seu gatinho sair pra rua, que ele pode correr o risco de se infectar. Acho que é essa mensagem que tem que ficar aqui. E atenção para gatos com feridas, né? Essa coisa de também pegar um gato que você tá vendo na rua, tomar muito cuidado, porque eles podem transmitir mais de uma doença, a gente já falou aqui. Mas essas feridas são muito chamativas. Assim, o gato tem várias feridas, elas são muito infectantes. Então acho que é importante deixar claro isso. E voltando, né, que eu falei, os gatos, eles são vítimas nessa história, eles não são os culpados. Inclusive, assim, lembrar que existem outras formas de transmissão que não seja por animais, que a gente começou falando da doença do jardineiro. Tem um relato de casos, ficaram muito famosos na África do Sul,
que eles tinham vários mineradores, eram, se não me engano, minas de ouro, que eles ficavam infectados com a esporotricose, e eles foram investigar. Eles acharam nas madeiras que eles usavam como estaca dentro da mina, né, para segurar o teto ali. Suporte e tal. De suporte. E eles foram ver que nessas madeiras tinha uma quantidade fúngica. Então, assim, uma mina ali, você imagina que eles ficam respirando aquele mesmo ar, não circula. Foi a forma de infecção dessa população. E falando sobre isso, então, o que já levantou um pouco as formas clínicas, mas a gente geralmente divide elas em formas cutâneas. Aí a cutânea tem as formas localizadas, geralmente uma úlcera só, é como ela começa, né, uma lesão única. Tem as formas mucocutâneas, quando tem esse envolvimento de mucosa que a gente estava falando, que pode acontecer nessa transmissão, como a gente mencionou. E a classicona, que a gente nunca pode esquecer, é a linfocutânea, porque o fungo gosta de fazer uma lesão ulcerada e ele caminha pelo linfático. E a gente vai vendo, vai formando-se nódulos, são granulomas, nódulos e úlceras no trajeto dos linfáticos. Isso é muito, muito, muito típico de esporotricose, tem que fazer a gente pensar. E existem formas cutâneas disseminadas também, que foram inclusive associadas muito ao esporo brasiliense, em que você tem uma lesão de inoculação, mas aí aparecem lesões que assim, fora daquele território linfático, que não faria muito sentido. Então, a gente teve um caso que foi até uma moça que foi uma arranhadura de um cachorro. Ela teve uma lesão na perna, e daí apareceu uma lesão no braço, apareceu uma lesão no rosto. Quer dizer que não tinha nenhuma relação com outros traumas, né? Isso tem até um sinal, né, João? Que eles falam, sinal de contas do rosário, né? Que parece os continhas exatamente. Do terço, né? Que exatamente. O terço é aquelas bolinhas, uma ligada na outra, né? Então realmente fica parecendo que é uma lesão que vai seguir entre o linfático e fica parecendo um colar mesmo, assim, né? Umas contas, uma do lado da outra. Exato. E é legal de falar também que, assim, essa linfangite nodular não necessariamente seria por esporotricose, né? Existem outros diagnósticos diferenciais. A gente falou no episódio de nocardia, né, que é uma das opções. Tem micobactérias não tuberculosas que também a gente pode ter, e até mesmo simular uma infecção pro leishmania, né, uma leishmaniose aí, lembrar do Plect também. Isso, exatamente, tá no Plect, né, a esporo ali, né. É uma das Alguém me lembra o Plect, só pra quem não... Boa, difícil, hein, vamos lá. O Plect, P de paracoco, L de leishmaniose, E de esporotricose, o T de tuberculose cutânea, e o C, que acho que a gente pulou. Câncer, né? Os carcinomas espinocelular entra. Isso. E T. O T de tuberculose cutânea. É isso. E é que o B pode ser Black também, que é blastomicose, que é PB, mesma ideia. É isso aí. Então, quer dizer, a gente tá falando de Black quando é o quê? Uma úlcera única, né? Então, uma úlcera única localizada pode ser tudo isso daí, né? E é uma das hipóteses, é esporo também. Então, as formas disseminadas e mais incomuns, né, acontecem mais em pacientes imunossuprimidos também. Então, a imunossupressão também pode levar a formas disseminadas, né? Então, HIV, AIDS, né, transplante autosos de órgãos sólidos, uso de anti-TNF. Tem alguns casos na literatura de artrite reumatoide com uso de anti-TNF, porque lembra que é uma doença granulomatosa. Então, toda droga anti-TNF vai prejudicar a formação de granuloma e você vai ter manifestações mais graves e extensas. Existem formas extracutâneas, aí você falou de uma que é pulmonar, quando existe a aspiração, como uma forma de infecção, mas tem algumas para osso, tem algumas que da pele se estende para um órgão como um osso, né? A gente teve um caso de osteomielite do dedo, por exemplo, de uma lesão, mas também tem essas formas disseminadas, tem até endocardite, já descrita na literatura pelo esporo, ainda que seja uma coisa muito, muito pouco comum, né? Eu acho que uma coisa que lembra muito nocardia, que foi um episódio recente, é que a gente pode separar em dois grupos. Aqueles que sofreram algum contato ambiental, alguma inoculação, seja ela por um contato por uma zoonose ou não, e os imunossuprimidos, que pela imunidade baixa, às vezes a gente nem sabe qual foi a forma de contato, podem desenvolver essas formas mais disseminadas da doença, como o João estava descrevendo. Até estava vendo casos na literatura de casos de infecção osteoarticular, então o paciente tinha uma artrite, monoartrite, e era um paciente imunossuprimido, no caso era um paciente HIV, e, assim, quando foram puncionar, era esporotricose. Então, é importante a epidemiologia nisso do que a gente tá falando, né? Porque a gente tá falando de uma lesão, de uma doença granulomatosa que começa ali na pele, mas afeta outros órgãos. Então, quer dizer, você tem que realmente pensar em tentar entender epidemiologicamente o que aconteceu. Mas é um fungo diferente. A forma mais clássica mesmo que a gente não pode esquecer são as cutâneas, cutâneo-mucosas e essa linfangite que vai progredindo pelos linfáticos. Perfeito. Então, resumindo, a gente já falou mais ou menos como são as formas de transmissão da doença, a importância, a epidemiologia, apresentações clínicas de uma forma geral. Dito tudo isso, diagnóstico.
Diagnóstico é bem peculiar, porque é interessante, né? Cada fungo e cada doença que tem a ver com granuloma, ela tem uma característica, né? Caracteristicamente, estamos falando um pouco da histopatologia. Então, você vai fazer uma biópsia de uma úlcera, seria uma ótima medida para você fazer diagnóstico. Só que tem que lembrar de uma coisa. O que você vai ver normalmente nas biópsias? Você vai ver muita reação tecidual, muito granuloma, tá? E raramente se encontra o bicho. Quando existe esporo visível na biópsia, né? Geralmente é muito esporo, não é uma coisa comum. E existe um corpúsculo, chama corpúsculo asteroide, que é típico de esporos se você encontrar na lesão. Isso é comum? Não, tá? Tem um estudo de 119 biópsias do Rio de Janeiro dessa época aí, e que não tinha nenhuma evidência de parasita em 65% das biópsias. E se você somar só os que tem uma cruzinha com esses 65, dá praticamente 80% que não tinha bicho ou tinha quase nada de bicho. Então é bem característico isso de se formar granuloma, ulcerações, eventualmente, mas às vezes nem tem ulceração, é mais granuloma, e o granuloma pode ser bem formado ou, principalmente, um granuloma meio mal formadão. Tá? Geralmente é isso que aparece na biópsia. E se você não pedir para procurar o fungo, você não vai encontrar. E aí, quando você coleta só a biópsia, você pode não fazer o método diagnóstico mais interessante e mais importante, que é a cultura. A gente, como infecto, sempre lembrando, amamos uma cultura. E aqui não é diferente. Uma cultura é muito bem-vinda. Exato. Tanto que hoje em dia tem até utilizado o Maltitof também, né? Justamente para a identificação da espécie também nesses casos. Mas o problema da cultura seria que ela vai variar de tempo, né? Pode tanto crescer muito rápido quanto demorar várias semanas e o paciente com aquela lesão lá. Então, muitas das vezes a gente vai falar do tratamento, mas é feita com base, né, no espectro clínico da doença, a gente faz essa prova terapêutica de tratamento, né? Mas é muito importante, até mesmo para fins epidemiológicos, a gente poder fazer a cultura, ter o diagnóstico. A gente falou que existem outros diagnósticos diferenciais, né? Então, você não pode perder esse tempo aí de ouro que vale, né, para o diagnóstico. Esse racional é muito bom, porque você vai pegar uma úlcera, às vezes, que não está tão classicamente, né, seguindo linfático ou múltiplas úlceras, você vai biopsiar, você vai afastar, você vai procurar leishmania, você vai afastar, vai procurar blasto, que a gente falou, você pode ser um carcinoma, você vai olhar todos esses diagnósticos, por isso que a histopatologia é tão boa nesses casos, né? Mas ela não vai mostrar o esporo e talvez não mostre mesmo, e tudo bem, né? É esperado que não mostre. Mande pra cultura também. Geralmente se semeia as secreções, o pus, né? Ele estava falando, ou mesmo raspados das lesões, a gente semeia no Agar saburoi e costuma crescer. Não é um fungo que precisa de um meio, nada muito diferente disso. É do tipo de lesão, assim, que a secreção purulenta, o próprio pus pode funcionar, mandar que cresce. A gente, principalmente bactéria, às vezes acha que não vai crescer. A gente tá acostumado a não ver crescer em material muito purulento, assim, mas aqui é um caso que cresce mesmo. E a vantagem também é que depois a gente pode ter a cultura e fazer antibiograma para poder guiar o nosso tratamento se for necessário. E uma grande dificuldade também, né? Porque o diagnóstico de doenças fúngicas, assim, mais no interior, né? Saindo aqui de São Paulo, é um pouco negligenciado também, né? Então, os laboratórios de microbiologia, eles não têm essa expertise, até mesmo para a parte de bacteriologia, né? Já é complicado. Quando vai para a parte de micologia ainda é mais complicado ainda, né? E você ter essa identificação de espécie, um antifungigrama, é uma dificuldade. Eu conheço um ambulatório de medicina tropical, tem um professor que faz isso bem legal, e que ele colhe as amostras, né, dos pacientes e coloca no Agar saburoi ali, e deixa no tubinho de ensaio guardado, né? E fala ao paciente, a semana que vem você volta, né? Porque ele usa muito essa parte, como ele não tem, às vezes, ele até tem laboratório de suporte se ele quiser, mas a prática, né, tantas lesões, tanta experiência, ele pega a parte clínica, epidemiológica, colhe esse material, começa o tratamento, né? E uma semana depois, muitas vezes, cresce o fungo só para ilustrar ali que o fungo estava lá, né? Então, é realmente bastante interessante o diagnóstico. Né? Existem também algumas reações de PCR, né? Que são feitas mais in-house, né? Desenvolvidas pelos laboratórios de pesquisa, mas que não estão validadas, assim, com testes comerciais, né? É uma das possibilidades, né? Para esses centros, mas que ainda a gente não tem alguma coisa comercial, assim, para tudo. E também a possibilidade da sorologia, né? Que às vezes a gente pode abrir mão também da sorologia. Interessante que você falou isso, porque esse é um dos fungos que produz muita 1,3-beta-deglucana. Então, quem tem acesso a glucana ou usa o Fungitel, né? Que usam muito nos Estados Unidos, você pode... Ela vem positiva, costuma ser positiva nesses pacientes, tá? É um dos fungos que produz. Então, é interessante porque esse exame, claro, é um marcador de muitos fungos, mas ele pode ser usado em esporotricose também. Para título de curiosidade, também existe um teste intradérmico, que é a esporotriquina. Então, é o PPD, da esporotricose. Assim, na prática, não deve ter
assim, eu nunca vi fazer, não sei se vale muito a pena, porque é a mesma função que a sorologia vai acabar fazendo, né? Assim, o PPD da tuberculose, que não conhece, é um teste de reação que você vai fazer e saber se o paciente já teve contato prévio. É a mesma coisa que essa esporotriquina vai fazer, você vai presumir se o paciente teve contato prévio com esporotricose no passado. Mais para inquérito epidemiológico, essas coisas assim também pode ser útil. Bom, na prática, pessoal, o que é? Uma lesão que você vai biopsiar, mandar para cultura material se você puder, e muitas vezes você vai começar o tratamento esperando os resultados. Lembrando que você vai tentar afastar vários diagnósticos com a biópsia e você vai tentar confirmar o diagnóstico, principalmente com a cultura. Esse é mais ou menos o racional. Beleza, a gente já conversou sobre a epidemiologia, clínica, diagnóstico, tratamento. Vamos tratar, né? Posso dar fluconazol, João? Fluconazol. É engraçado que o Sporotrix brasiliensis, ele é até um pouquinho diferente, né? Eu vou falar depois algumas coisinhas sobre ele, mas em geral, existem alguns tratamentos dependendo do que você tem experiência e do que está disponível. Então, 3 drogas clássicas. Uma é o itraconazol, tá? É a droga mais utilizada, foi a mais utilizada, inclusive, nesse surto do Rio de Janeiro. A dose é baixa, tá? Então, diferente do, sei lá, paracoco, com formas mais graves, ou mesmo as aspergillos que a gente usa 400, né? Ou 200 miligramas, 100 miligramas de itra em geral, tá? Foi a dose, tem um estudo que tem 645 pacientes de esporo brasiliensis do Rio de Janeiro. A droga mais usada é itraconazol, 100 miligramas dia. A duração recomendada por esse grupo, o que eles viram? Que a forma cutânea localizada, os pacientes são tratados em média por 10 semanas, e os pacientes que têm a forma mais disseminada um pouco são tratados por uma média de 12 semanas. Qual a recomendação deles? Que você mantenha a droga pelo menos 4 semanas depois da resolução da lesão. Então, na verdade, não é que tem um número fixo, é mais ou menos 10 a 12, mas você tem que dar o itraconazol e acompanhar a melhora das lesões. Outras 2 drogas que são conhecidas, né, para serem usadas nesses pacientes, inclusive uma delas talvez tenha até mix mais baixos, né, com esporo brasiliensis, é a terbinafina, é uma droga muito usada para outras doenças fúngicas da pele, né? Então, a terbinafina na dose de 500mg por dia ou 1000mg por dia, 1000mg por dia é um pouco mais rápida, melhora, mas tem um pouquinho mais de efeito colateral digestivo, principalmente gosto metálico na boca, tá? Quem já usou terbinafina sabe desse efeito adverso. E alguns lugares no Brasil usam muito iodeto de potássio, tá? Que é a gente fala que é como se fosse uma coisa da botica mesmo. Você monta ali o iodeto de potássio e toma ele fracionado. Você até falar, nem vou arriscar falar a dose, porque é experiência zero com o iodeto de potássio. Ó, eu chequei aqui, João, 5 gotas no suco ou leite 3 vezes ao dia. Pronto. Aumentando semanalmente conforme tolerado, até um máximo de 40 a 50 gotas 3 vezes por dia. Pronto, olha aí. Então, a minha experiência total com itraconazol e terbinafina, tá? E realmente a resposta é muito bacana. Pessoal, vocês precisam acompanhar os pacientes. Vocês veem resoluções muito legais das úlceras e realmente é bem bacana. Lembrando que sempre, eu falei isso em todos os podcasts que eu tive aqui com antifúngicos, né? Se você está usando itraconazol, não pode usar inibidor de bomba de prótons, não pode usar prazol, porque altera não só a absorção, como eles competem pela mesma enzima. Então a gente brinca que dar itraconazol com prazol é a mesma coisa que não dá nada. Então não esqueçam disso, isso é uma coisa super, super importante, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo muitas vezes. Daí é interessante da terbinafina. Você não consegue tirar o IBP do seu paciente, porque tem uma dispepsia horrível, a terbinafina pode ser útil nessa situação. E o fluconazol vai ser aí uma terapia de quinta linha. Exato, né? Exatamente. Mas quando for utilizar doses maiores, né? De até 800mg dia, né? Justamente porque é uma terapia de última linha e muito ruim ainda. Então, outra coisa importante do itraconazol, lembrar que ele é teratogênico, classe C para gestantes. Até as últimas evidências que eu estava vendo, ele ainda não é recomendado para crianças, então acaba sendo terbinafina uma escolha melhor para crianças e talvez para gestantes é categoria B de risco, então só esse cuidado, né? Inclusive o itraconazol para quem está usando anticoncepcional pode ter alguma interação medicamentosa. Então, principalmente para mulher jovem, assim, né? Pensando que às vezes a população de risco são mulheres jovens que vão ter contato com gato, é uma droga para se prestar atenção o itraconazol. E no caso daquelas formas que forem disseminadas, a gente vai pro clássico da ANFO-B, né? Preferência aí para as formulações lipídicas ou lipossomais, né? Quando possível. Mas o que a gente tem mais disponível aí é a deoxicolato mesmo. Isso é interessante porque você tem muitas... Não se sabe muito bem, né? Nos casos muito graves disseminados, existem algumas discussões sobre terapia combinada, mas não é muito claro isso. Um detalhe importante, né? Tem alguns pacientes, e é só para citar um exemplo de caso que a gente teve, que às vezes tem lesões muito extensas que envolvem, por exemplo, o osso, né?
e que não respondem bem ao tratamento. Então, às vezes, tem que fazer tratamento multimodal, tipo cirúrgico mesmo, como se fosse uma osteomielite. Então, a gente tem um caso aqui, por exemplo, que teve que tirar um dedo da mão, fazer uma exérese, justamente porque não se conseguiu o controle local do fungo pelo envolvimento ósseo. Então, pode sim haver um envolvimento ali de um tratamento cirúrgico associado também, eventualmente. E por exemplo, aí vai depender também do caso, né, e da gravidade de imunossupressão. Alguns casos de HIV, por exemplo, você mantém até ele ter recuperação de CD4, né, e mantém ainda por muito tempo depois. Então, isso daí, né, a gente vai fazer essa avaliação individual, porque não tem muita casuística, né, de muitos estudos para confirmar, né. Isso que você falou é bem legal, porque a gente faz isso muito com imunossuprimido, né, de tentar manter um tempo além da imunossupressão, né. Então, se você puder, o paciente melhorou de uma doença disseminada fúngica em geral, né, você vai estender o tratamento, de preferência até ele melhorar imunologicamente. Então, talvez em resumo, assim, paciente não imunossuprimido com alguma lesão cutânea ou cutâneo-linfática, você pode tratar com monoterapia e traconazol, provavelmente vai ser a sua primeira escolha. Mulher grávida ou criança, as outras opções são terbinafina e iodeto de potássio, que tem uma boa evidência. Então, são opções são segunda linha, mas são opções muito boas. Casos graves, provavelmente a gente vai acabar usando 2 drogas, sendo uma delas a anfotericina, até pela melhor biodisponibilidade da droga. E, caso ainda assim não seja o caso, indicações cirúrgicas podem ser necessárias. Exatamente. E manter, né, 4 semanas depois da melhora clínica, que vai dar sempre uma média de 10, 12. Lembra de falar isso, né? E, claro, levar o animalzinho no veterinário e tomar muito cuidado com ele, né? Então... e essa melhora clínica, assim, não é desaparecimento da lesão, não, né? Porque ainda você pode ter algum grau de fibrose, alguma cicatrização ali. Isso, não pode ter mais úlcera ativa, tem que fechar, vai ficar cicatriz, com frequência fica a cicatriz. Principalmente nos pacientes, né, com tom de pele mais escuro, né, vai ficar mesmo com essa cicatriz, então a gente fechar a lesão. Isso. Uma coisa super importante, alguns pacientes podem ter uma reação paradoxal quando se começa o tratamento. Então, o paciente tem a lesão, começa a tratar, dá uma piorada, provavelmente acaba liberando ali mais antígenos locais, dá uma reação imune local, para depois começar a melhorar, ou seja, é a piora antes da melhora. Isso que você falou é interessante porque, como é uma doença granulomatosa, existem alguns relatos de caso de reações imunológicas sendo da primeira apresentação. Então, o paciente tem úlcera, uma ou mais úlceras, né? E ele faz uma poliartrite, faz eritema nodoso. Então, lembra que é uma doença granulomatosa, igual a tuberculose. Você pode ter umas reações semelhantes à que tem na hanseníase, por exemplo, justamente por ser uma doença granulomatosa potencialmente disseminada pelo corpo. E talvez nesses casos você até possa associar corticoides, isso na literatura, mas aí são casos bem específicos. Exatamente. Você tem que individualizar cada caso. Mas é uma reação autolimitada, né? E semelhante a Gericht Hashmeyer da sífilis, né? Que vai resolver, né? Só mesmo para orientar o paciente, porque às vezes ele pode ficar um pouco desesperado com isso. Tem um relato na literatura de uma artrite reumatoide, não, né? Tinha uma lesão, tinha uma reação tão intensa que parecia uma poliartrite, né? E que foi tratado como AR. E aí deram anti-TNF pro paciente, ele fez uma forma disseminada vasculítica. Olha só. Então, só para lembrar que existem, né? Óbvio que não é comum, né? Mas existem algumas formas aí bem menos comuns, muito reativas, como o William mencionou. Beleza, eu acho que é isso, gente. Pessoal. Valeu e até a próxima. Falou. Falou, pessoal. Semibreves, edição de podcast.